Queridos, boa noite. Antes da gente abrir a Bíblia para esse terceiro sermão dessa nossa série, eu queria agradecer muito as manifestações de consolo que eu recebi ao longo desse final de semana, pelo falecimento do meu avô, na sexta-feira. A gente recebeu a notícia, era 11 horas da noite. A família está bastante consolada, porque meu avô já vinha lutando com a sua saúde há muitos anos, e a gente vinha acompanhando a piora da saúde dele, e a gente, com certeza, vai sentir muita falta do Galeno, mas a gente ficou muito consolado de saber que havia chegado o tempo do descanso dele. Todo mundo tem direito a descansar, e ele pôde descansar também. Eu também queria agradecer muito as manifestações de apoio, todas as ligações e todas as mensagens de WhatsApp que eu e minha esposa recebemos essa semana, nos ajudando, nos confortando, nos apoiando. Isso tem feito uma grande diferença nesse trecho da jornada que a gente tem passado. E eu queria deixar aqui uma palavra, antes da gente iniciar propriamente a exposição bíblica, uma palavra para os membros da nossa comunidade, né? Eu sei que as pessoas elas se identificam muito com o pastor, e eu sei que por causa dessa identificação e dessa amizade, eu sei que tudo isso tem sido bastante difícil para mim e para todos vocês, né? A gente também sabe que uma das razões pelas quais a gente quis fazer o comunicado, a gente acreditou que chegou o tempo, é porque a gente tem visto um processo de amadurecimento muito grande na igreja nos últimos anos. E a gente tinha e tem uma plena confiança de que a igreja está madura para trilhar esse caminho junto com a gente. E eu gostaria de deixar uma palavra para os membros mais novos da comunidade, aqueles que estão caminhando conosco há menos tempo. Se Deus te trouxe para cá, Deus te trouxe para cá certamente com um propósito. E talvez essa não seria a hora de você se perguntar por que Deus te trouxe para cá nessa janela de tempo. Eu arrisco a dizer que Deus te trouxe para cá para que você possa nos ajudar, para que você possa ser uma bênção aqui, para que você possa fazer a diferença nesse período da jornada. Então, meus irmãos, eu estou contando com cada um de vocês. Do fundo do meu coração, eu estou contando com cada um de vocês. Nossa exposição bíblica hoje vai ser na Epístola de Tiago, no capítulo 3. Então, por favor, abra lá comigo. Epístola de Tiago, capítulo 3. Epístola de Tiago, capítulo 3, verso 1. Quando o apóstolo Tiago diz assim: meus irmãos, eu ouço Bíblias caminhando. O seminarista está aqui, irmãos, com uma Bíblia rosa na mão. Tá assim. Bom, todos juntos? Vamos lá? Tiago 3:1 diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão, mas que se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar.
é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Jesus, nós nos unimos aqui como comunidade para te adorar, para glorificar o teu nome, para cantar a beleza do seu caráter e para cantar o fato de que você entregou sua vida na cruz do Calvário por cada um de nós. Mas, sobretudo, Jesus, nós nos reunimos e separamos, consagramos esse tempo de atenção especial, no qual você é o único alvo do nosso interesse. Nós deixamos todos os nossos afazeres de lado, nós deixamos todas as outras coisas e apuramos o ouvido, desejando, ansiando ouvir você, Jesus. Então, por favor, mestre, que o teu Espírito, o mesmo Espírito que inspirou a palavra, possa agora aplicá-la ao nosso coração, ensiná-la não apenas aos nossos ouvidos, mas ao nosso coração. Nós oramos assim, nós oramos no nome de Jesus. Amém. E amém. A gente está caminhando numa série na qual nós temos conversado sobre uma autoavaliação, uma avaliação se de fato nós temos caminhado com Jesus. E como é que a gente descobre se a gente realmente tem caminhado com Jesus? Nós descobrimos que nós estamos caminhando com Jesus quando o caráter de Jesus começa a se infiltrar em nós por proximidade e convivência. Você descobre que alguém realmente é filho de uma pessoa quando você vê os trejeitos, quando você vê certas manias na vida do filho e da filha, quando você vê certa influência. A resposta das Escrituras é sempre a mesma. O Novo Testamento afirma que o discipulado é o processo de nos tornarmos mais parecidos com Jesus à medida em que seguimos Jesus em todos os caminhos da vida. Então, à medida em que nós estamos caminhando com Jesus nos caminhos da vida, nós vamos aprendendo a viver como Jesus e o caráter dele começa a ter uma influência transformadora sobre o nosso caráter. É bem fato que a gente começou com duas reflexões difíceis, né? A gente falou sobre humildade e a gente falou sobre fé na semana passada. São duas características necessárias ao discipulado. Humildade em primeiro lugar, porque para você reconhecer alguém como seu mestre, como seu mentor, alguém que tem algo a te ensinar, o primeiro passo é a humildade. Para que você possa ter um vínculo de aprendizado com Jesus, tem de haver um coração humilde. E depois tem de haver fé, porque Jesus sempre nos desafia a segui-lo, a ir após ele nos caminhos da vida. Mas com certeza, uma das coisas que nós vamos aprendendo com Jesus, um dos primeiros elementos nesse segmento de Jesus, é uma das características que Paulo elencou lá em Gálatas 5, quando ele escreve dizendo assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio é uma palavra que Paulo está usando aqui, no grego é a palavrinha enkrateia. Enkrateia é uma palavra muito conhecida dos filósofos e dos pensadores da antiguidade. Era uma palavra que os epicuristas, por exemplo, usavam para falar sobre autocontenção, sobre essa capacidade que o indivíduo desenvolve de dominar os seus próprios impulsos, de dominar os seus próprios desejos, de refrear aquilo que o impele. Essa palavra é muito importante e hoje a gente vai aprender um pouco sobre domínio próprio, mas não com Paulo, com um outro texto muito curioso, um texto de Tiago que fala sobre o poder das palavras e, precisamente, como é difícil a gente controlar as nossas palavras. Tiago, o apóstolo, ele foi um grande líder da igreja de Jerusalém e ele era meio-irmão do Senhor. Não estranhe essa expressão, é isso mesmo. Ele era filho de Maria e de José. Nós sabemos que Jesus nasceu do ventre de Maria,
mas ele não era filho biológico de José. Então todos os comentaristas, eles dizem assim, né? Tiago, meio-irmão de Jesus, e uma vez uma ovelha minha, após o sermão, ele veio me perguntar, que raio seria isso? Meio-irmão de Jesus. É isso mesmo, ele era irmão de Jesus por parte de mãe. Ele foi um líder muito proeminente da igreja de Jerusalém, ficou conhecido na história da igreja como um homem de oração. Ele recebeu o apelido do apóstolo joelho de camelo, devido às longas noites de oração e os calos que havia nos seus joelhos. Ele foi também um grande defensor da fé cristã na cidade de Jerusalém. Mas, sobretudo, Tiago, e a epístola de Tiago revela muito sobre o temperamento de Tiago. Ele era um apóstolo muito assertivo nas suas pregações. E ele combateu duramente, muito duramente, os pecados que se infiltravam na prática da igreja de tempos em tempos. É interessante a gente notar que Lutero, em especial, não tinha nenhum apreço pela epístola de Tiago. Porque Tiago, ele não fala sobre justificação pela fé, ele não fala sobre salvação pela graça, e toda vez que Tiago toma a ideia de fé, ele toma a ideia de uma fé que se expressa nas obras. Então Lutero tinha uma certa reserva com a epístola de Tiago. Mas a epístola de Tiago é muito importante para nós cristãos, que vivemos no tempo da graça barata, da graça feita de bolha de sabão, em que seguir a Jesus não tem preço, em que Jesus é alguém disposto a aceitar as mazelas do nosso caráter e do nosso comportamento. Porque Tiago deixa claro que um sinal de que alguém tem verdadeira fé é que essa pessoa exibe verdadeiras obras. Então Tiago une fé e obras, e ele é muito enfático, destacando alguns pecados. Quando ele começa a falar, ainda no capítulo 1, ele diz assim, no versículo 26, se alguém sequer considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Então, logo no comecinho da epístola, Tiago toca na questão do falar dentro da comunidade, de como as pessoas estavam manejando as palavras dentro da comunidade. Mas no capítulo 3, ele vai apresentar uma tese muito engraçada. Ele vai falar assim, a língua é uma coisa dificílima de dominar. Tão difícil que eu digo o seguinte, se um cidadão consegue controlar a própria língua, ele está apto para exibir autocontrole em todas as áreas da vida. Quando ele fala domínio de todo o corpo, é lógico que isso é uma figura de linguagem. Não quer dizer que o cara domina a língua, portanto, ele tem coordenação motora. Ele está falando sobre, se você tem controle sobre o que você fala, se você é sábio no falar, então provavelmente você é uma pessoa que tem autocontrole em todas as áreas da vida. E que áreas da vida são essas? Todas as áreas da vida. No casamento, no trabalho, na gestão do dinheiro, no lazer, na sexualidade, na maneira como nós gerimos o tempo, essa pessoa tem domínio sobre as coisas, e as coisas não têm domínio sobre ele. Mas por que é que Tiago defende uma tese tão, digamos assim, extrema? Por que ele diz que, se nós dominarmos a própria língua, nós estaremos aptos para dominar toda a nossa vida pessoal? E então Tiago começa a usar algumas metáforas. Ele começa a usar algumas imagens para falar sobre o que a língua é. É lógico que ele está usando a língua como uma parte do todo. Ele está usando o órgão da língua para descrever a fala humana. E ele diz algumas coisas. No versículo 2 ele diz assim, nós podemos controlar um animal grande, o cavalo, um animal de 300 quilos, com um pequeno freio na sua boca. Nós podemos controlar um navio enorme, pondo a mão no leme e virando ele para lá e para cá. Ele usa essa ideia do menor que controla o maior para dizer que a língua é um órgão pequeno, mas que muitas vezes domina todo o indivíduo. Coloca um caos na vida do indivíduo, mesmo sendo um pequeno órgão. Essa é a ideia de Tiago. Note, da mesma maneira como o leme pequeno e o freio pequeno dominam algo muito maior do que ele, às vezes a língua de uma pessoa a domina e destrói a sua vida.
Tiago afirma que a língua é um poço de iniquidade. Que palavras duras, não é verdade? Ele fala que a língua coloca em fogo toda a vida e ela mesma, a própria língua, é incendiada pelo inferno. Esse texto é um texto bastante, digamos assim, é bem ao estilo de Tiago, bem ácido, bem assertivo, bem frontal. E por que Tiago diz isso? Por que ele diz que a língua, ele fala assim, todo tipo de animal tem sido domado. E se a gente liga um pouco a televisão, a gente vê gente que tem até iguana de estimação. Todo tipo de animal tem sido domado. Mas não há quem consiga domar a própria língua. Por que é que Tiago defende essa tese aqui? Porque Tiago sabe que muitas vezes nós podemos pecar em pensamento contra uma pessoa. Mas o nosso pensamento não a atinge, não é verdade? O nosso pensamento não tem poder mágico. Então, por mais que você odeie alguém no seu interior, por mais que você tenha muita raiva de alguém ou desprezo de alguém, enquanto isso fica no campo dos pensamentos, essa pessoa não está sendo ferida pelos seus pensamentos. Quando você a agride fisicamente, você corre o risco de um embate corporal. Agora, a maioria das vezes em que nós nos machucamos, seja no casamento, seja na família, seja no trabalho, nós nos machucamos por um simples conjunto de palavras. As palavras, elas chegam aonde nenhum outro tipo de instrumento cortante é capaz de chegar. Porque você pode até esbofetear o rosto de alguém, disse o filósofo, mas se você humilhá-lo, você terá ferido na sua alma. As palavras, elas são realmente, elas chegam nos lugares mais profundos do nosso coração. E elas podem chegar nos lugares mais profundos do coração de alguém, para estimular, para incentivar, para elogiar, mas também para destruir. Eu me lembro de duas histórias que falam sobre falta de sabedoria no falar. Uma delas foi um pastor amigo meu, que ele era pastor no interior de São Paulo, e ali nos arredores de Campinas tem uma cidade cujo nome é Araras. E ele recebeu um casal no início do culto. O casal estava vindo da cidade de Araras, e no final do culto, ele fez o sermão, fez o anúncio, ele queria falar assim, irmãos, eu queria avisar a igreja que tem um casal de Araras aqui dentro da igreja, e ficou todo mundo olhando para cima assim, né? E isso virou uma piada de como não se deve fazer avisos na igreja, né? É muito engraçado que uma outra história, que a gente estava fazendo uma visita na Unicamp, eu e o meu amigo Carneiro, que hoje é reverendo Carlos Alberto Carneiro, e aí a gente chegou num quarto em que tinha um senhor acamado e uma senhora sentada numa poltrona. E o senhor era um senhor negro, muito bem apanhado, muito bonito, muito bem cuidado, com o cabelo escovado, com a barba bem feita, estava deitadinho, estava doente, mas estava ali. E tinha uma senhora bem grisalha mesmo, sentado num cantinho. E o meu amigo, todo querendo ser expansivo, querendo ser acolhedor, chegou para ele e falou assim, e a senhora, hein? Seu filho está aí doente. Era a esposa dele. Meus irmãos, a visita acabou no mesmo ato, porque a senhora ficou com um rosto assim tão para baixo, com uma expressão tão ruim. E aí a gente voltou, né? E o nosso capelão disse assim, cuidado com as palavras, especialmente num cenário de capelania. A pessoa está doente. Qualquer palavra, ao invés de causar bem, vai causar muito mal, né? Essas histórias, elas nem são um desejo de atacar o outro, de menosprezar o outro. Foram lances de falta de sabedoria. Mas não é isso que acontece no nosso dia a dia. O autocontrole é a capacidade que a gente tem, nós cristãos temos, de moderar nossos próprios impulsos. O controle de nós mesmos é uma qualidade essencial do cristão. E o contrário de autocontrole é descontrole, quando os nossos impulsos nos dominam e se impõem sobre nós.
O descontrole, ele tem como característica principal, uma característica principal de alguns personagens trágicos que a gente conhece bem. Pessoas que destroem a si mesmas por falta de autocontrole. Como, por exemplo, a imagem do viciado. O viciado é aquele que destrói a si mesmo, as suas relações e a sua família, porque não tem controle sobre uma substância ou sobre um comportamento. Ele é dominado por aquilo, seja álcool, drogas, sexo, trabalho, compras, qualquer coisa do tipo. O segundo tipo trágico que nós conhecemos é o impuro, aquele que é dominado pelo seu próprio impulso sexual e no rumo de dar vazão ao seu desejo sexual, ele destrói famílias, ele destrói cenários inteiros. O terceiro é o estourado, aquele que é dominado pela própria ira, aquele que no momento de raiva solta os cachorros e mata todo mundo ao seu redor com suas palavras, só para depois voltar a si e descobrir que falou demais, que exagerou. Ou então um genioso, aquela pessoa que tem aquela têmpera, aquele gênio difícil, complexo, e que é dominado por esse temperamento tão complexo e tão difícil, e que se torna um espinho na convivência para a sua família. Uma característica comum a todos aqueles que não têm autocontrole é a presença do demais na sua vida. São pessoas que falam demais, que gritam demais, que sentem demais, que se enraivecem demais. Sempre há um demais. Sempre há um excesso, sempre há um estorno, sempre há um transtorno. Uma imagem boa para a gente imaginar isso é um carro desgovernado, não é verdade? É um carro que a gente não sabe muito bem onde ele vai parar, mas um carro desgovernado nunca é uma boa notícia. De fato, sempre quando a gente imagina a falta de autocontrole, a gente sempre imagina esses personagens, né? A gente imagina o alcoólatra, a gente imagina a devassa, a gente imagina o cara do temperamento difícil, a gente imagina a mulher irada, a gente imagina esses tipos, mas a gente não se imagina nesse lugar. É difícil para a gente se colocar nesse lugar de perceber que muitas vezes nós também somos pessoas que fracassamos no autocontrole. Somos pessoas que fracassamos no autocontrole por quê? Porque Tiago diz que a prova final do autocontrole é o domínio da nossa própria fala. E eu acredito que não haja ninguém aqui que já não tenha colocado uma fala imprópria no local impróprio, machucando alguém. Eu tenho um jeito muito extrovertido de me relacionar com as pessoas, vocês sabem disso. E eu poderia contar uma hora, para muito mais, de vários momentos em que eu fui totalmente inadequado e inapropriado com um comentário, com uma brincadeira, em que eu queria ser divertido, alegrar o ambiente, machuquei alguém, tive que pedir desculpas, fiz uma brincadeira de péssimo gosto, magoei alguém, disse uma palavra numa hora de falta de paciência, de raiva. Eu me lembro, eu sempre conto essa história trágica, né? É uma história trágica mesmo. Que a gente estava fazendo uma reunião, depois da escola bíblica dominical, com o Ministério de Louvor. E eu era o líder do Ministério de Louvor, lá em Itajubá, e eu estava lá. E aí, a escola dominical acabou 11h30. Eu estava na igreja desde as 8 horas da manhã. Estava morrendo de sono, estava morrendo de fome, estava cansado. Foram fazer uma reunião. Chegou 1h da tarde, a reunião não acabava. E aí, a 1h da tarde, eu morrendo de fome, morrendo, sem paciência nenhuma, alguém começou com um papo mais ou menos assim, ai, pastor, porque o ministério dos levitas, porque os levitas, meus irmãos, lá pelo 5º Levitas, eu irrompi num acesso de ira e falei assim, você é judeu, meu irmão? Você é judeu? Você é da tribo de Levi? Você é circuncidado? Pelo amor de Deus, que bobagem. E aí, meu irmão, aí já era. Tive um acesso de raiva, dei uma surra teológica em todo mundo, bati a porta, saí irado. Fui almoçar. Nunca deixe um pastor com fome, irmãos. Nunca. Né? Nunca deixe um pastor com fome. Queridos, até hoje eu me arrependo dessa história que já tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Como eu fui rude, como eu fui arrogante, como eu fui ridículo naquele dia. Como eu fui terrível. E tudo isso
porque num determinado momento minha língua dominou todo o meu corpo e eu não pude dominá-la. Mas isso acontece muito. Isso acontece no seu casamento, não é verdade? Isso acontece no seu casamento. Quando aconteceu uma coisinha, aí a gente ressuscita uma acusação de lá de trás, de 20 anos atrás, só pelo prazer de ferir o outro, de magoar o outro, de ver o outro sangrar. Isso acontece no trabalho, não é verdade? Quando ao invés de dar uma palavra de ânimo na vida do nosso colega de trabalho, a gente diz assim, isso vai dar errado. Você não sabe fazer. Quando a gente coloca os outros para baixo, quando a gente menospreza as pessoas no ambiente de trabalho. E isso acontece muito na igreja. Meus irmãos, a gente combate todo tipo de pecado, a igreja. Mas a gente não combate os pecados que a gente mesmo gosta desses pecados, a gente os estima. E a fofoca é um dos pecados mais estimados da igreja. A calúnia, a difamação, a crítica. Como é fácil a gente criticar alguém que sobe aqui nesse púlpito, não é verdade? Para dizer que a pessoa pregou mal, que ela não sabe falar, que ela não sabe isso, que ela tropeçou naquilo outro. Como é fácil, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente precisa de alguém para dar um devocional da abertura do culto, a gente não consegue ninguém dentro da igreja. Porque ninguém quer estar aqui nesse lugar. Porque todo mundo sabe como é difícil ser vidraça e como é fácil ser pedra. Como é difícil a gente se dispor para servir e como é fácil criticar. É fácil a gente criticar um cara aqui do louvor que tocou alto, mas é difícil a gente ter o comprometimento de chegar aqui às 17 horas para fazer o que eles fazem. Não é verdade? Meus irmãos, a igreja seria outra se a gente não se machucasse tanto com a maneira como a gente fala uns com os outros. E tudo isso reflete falta de autocontrole. Tudo isso reflete falta desse senso de domínio próprio. Porque Tiago vai dizer assim, a prova final na vida de alguém que tem autocontrole é quando você pode lançar um torpedo na vida do seu irmão com uma palavra, mas você segura sua onda, porque você sabe que você foi chamado para ser uma bênção. É aquele momento em que você poderia disparar uma crítica, rotulando, dizer, vou fazer uma crítica construtiva. Mas o espírito e o rosto, a expressão, não são muito construtivos. Meus queridos, nós temos que aprender a vigiar mais a maneira como a gente se porta com as nossas palavras. Eu me lembro de uma vez em que eu estava no meu 3º ano de seminário. E eu estava passando por um momento muito desanimado, a gente estava vivendo uns conflitos muito intensos na igreja que me enviou para o seminário, muitos problemas vocacionais, falta de grana, eu estava mal, muito desanimado, fui para o culto. E aí eu preguei um sermão falando sobre Elias, fazendo um contraponto entre Elias, da Bíblia, e Prometeu, a história grega de Prometeu. Um irmão chegou no final do culto, munido de muitas boas intenções, e me disse bem assim, pastor, o senhor me desculpe, mas eu acho que não tem nada a ver relacionar uma história que não é da Bíblia, Prometeu, com uma história bíblica, porque a Bíblia tem tantas histórias bonitas e ficou ali 5 minutos destruindo o meu sermão no final do culto, ali no domingo, na porta. Isso acontece. Isso acontece. A gente, pastor, a gente tem que ter estômago para esse tipo de coisa. Isso acontece. Às vezes a pessoa vem mal para a igreja, vê lá o saco de pancadas lá e dá-lhe pancada. Beleza, a gente está aqui para isso mesmo, não tem problema. Mas, naquele dia eu estava muito mal. E eu lembro que eu cheguei na casa que me recebeu todo final de semana, coloquei minha Bíblia sobre um móvel e falei assim, Deus, olha, está tudo tão ruim. Está tudo tão errado. Hoje, eu recebi mais um feedback de que alguma coisa não está boa, que é o meu ensino. Deus, será que eu sou chamado mesmo, cara? Será que eu estou aqui equivocado, fazendo uma obra que você nunca... Eu passei 1 mês numa crise de vocação, porque estava já tudo tão difícil, e aquela crítica naquela hora foi, assim, a gota do balde já cheio. Agora, essa pessoa sabia disso? Não sabia. Não sabia. Mas tão pouco a gente sabe também da vida dos outros, não é verdade?
tão pouco a gente sabe do que se passa na vida do outro. Meus queridos, nós precisamos lembrar de Tiago. Uma vida inteira pode ser destruída por meia dúzia de palavras. Uma vida inteira pode ser destruída por meia dúzia de palavras. Meia dúzia de palavras. Tiago é uma epístola profundamente prática, e por isso a gente não tem muitas exposições doutrinárias no tecido do texto. O que a gente tem são doutrinas que os cristãos já professavam, já criam, e elas são trabalhadas com um viés aplicado, com um viés prático, principalmente 3. A doutrina do ser de Deus, da santidade de Deus, é clara ao longo da epístola. A doutrina do pecado humano e a doutrina da redenção, a doutrina do que Cristo fez, redimindo cada cristão para que ele pudesse seguir como uma nova criatura. Destas 3, Tiago trabalha muito 2 doutrinas, a do pecado humano e a da redenção, porque essas 2 doutrinas elas são entrelaçadas no seio do texto. Quando a gente pergunta assim, mas Tiago, por que a língua é tão difícil de ser domada? E por que é tão difícil ter autocontrole, domínio próprio na área do nosso falar? Tiago responde no versículo 9. Com a língua nós bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Então ele não está escrevendo para não cristãos, ele está escrevendo para cristãos. Ele está escrevendo para pessoas que bendizem o Senhor e Pai com a língua, mas que, terminado o culto, maldizem uns aos outros. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Ele finaliza no versículo 9. No versículo 11 e 10 ele diz assim, acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Acaso pode a mesma árvore dar um fruto doce e ao mesmo tempo um fruto amargo? O que ele começa a dizer aqui nos versículos 11 e 12? Que as nossas palavras, elas externam a nossa natureza. E que na vida do cristão, ele pode falar conforme a sua natureza pecaminosa, que ainda vive em nós, mas nós deveríamos falar conforme a nossa natureza regenerada, que foi implantada em nós pelo Espírito. O que o Tiago está dizendo é o seguinte, antes de conhecerem o Salvador, vocês eram só gente pecadora, nós todos aqui. E não havia meio de nós sermos bênção com as nossas palavras, porque o único instinto que nos dominava era o instinto pecaminoso. Mas uma vez que nós somos resgatados das trevas, nós temos a obrigação de falar com o outro a partir da nossa natureza nova e regenerada em Cristo. Ou seja, nós devemos mortificar o pecado em nós e vivificar a nossa condição de filhos de Deus. É justamente assim que Tiago trabalha a questão do domínio próprio ao longo desse texto. Mas eu quero finalizar essa exposição bíblica dizendo o seguinte, se você olhar bem esse texto, você vai ver que a expressão domínio próprio não é o que Tiago ensina, não é verdade? Ele não ensina que eu devo dominar a mim mesmo, ele ensina pelo contrário, que é impossível que nós venhamos a domar a nossa própria natureza. O que ele diz? Os versículos 6 e 7 do capítulo 4, ele diz assim, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Então resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Submetam-se a Deus e então resistam ao diabo. O que Tiago deixa claro é que é impossível resistir ao diabo se nós não estamos caminhando em submissão a quem? A Deus. Então não é um autocontrole. É quando nós nos colocamos debaixo do controle do Espírito Santo. Não é um autodomínio, é quando nós temos uma postura de nos submetermos ao domínio daquele que nos governa em Jesus Cristo. É por isso que Tiago afirma que a única maneira de nós resistirmos à nossa própria natureza e desenvolvermos um domínio próprio é quando nós estamos sob o domínio da vida do Espírito Santo que vive em nós. E eu vou terminar essa reflexão dizendo um pouco de como nós podemos fazer isso. Nós vivemos numa sociedade na qual o autocontrole não é mais uma característica desejada pelas pessoas. As pessoas não desejam mais ser pessoas que são
autocontroladas, que têm domínio próprio. Isso não é uma questão importante. No entanto, nós somos, sim, uma sociedade que tem vivido um surto, uma pandemia de vícios e de surtos emocionais. A estresse, a solidão, o medo, a ansiedade levam as pessoas a serem dominadas por esses comportamentos. E, ao longo de boa parte da história antiga, muitos pensadores tentaram descobrir como é que eu posso controlar a mim mesmo. Então, para os filósofos antigos, como Sócrates, por exemplo, eles buscavam esse autodomínio, esse autocontrole, essa encrateia. Eles buscavam esse domínio de mim mesmo. Por exemplo, Sócrates vai dizer que a capacidade de dominar a si mesmo é o princípio básico da virtude. E que ninguém que é virtuoso não tem domínio próprio. Epicuro vai ensinar os seus discípulos a dominarem a si mesmo. Agora, só para a gente trazer um pouco mais para perto. Meus irmãos, como é difícil, impossível esse domínio de si mesmo, não é verdade? Você já reparou quando você está com raiva de alguém? Você está com muita raiva de alguém, seja do seu cônjuge, do cachorro, do filho. Você já reparou como, assim, se você simplesmente abrir a boca, alguma coisa ruim já vai acontecer? E como é difícil a gente conter isso? Como é difícil a gente se conter? É por isso que Tiago vai dizer que quem contém o próprio falar, contém todas as áreas da vida. Mas Tiago nos dá uma perspectiva muito diferente dessa perspectiva do autodomínio, do autocontrole. Ele nos ensina que a solução vem em 3 movimentos. 3 movimentos. E a primeira coisa é o seguinte: todo aquele que está em Cristo tem que admitir que ele nasceu fora de controle. Fora de controle. Toda vez que você busca Cristo como um Salvador, automaticamente isso é uma confissão de que nós não conseguimos nos salvar a nós mesmos. Então todo cristão, ele faz em primeiro lugar uma confissão de que ele não dá conta sozinho. Meus irmãos, o passo mais difícil no tratamento de viciados, e eu acompanhei alguns ao longo do meu ministério, é levar esse cara até o ponto em que ele entende que ele não dá conta sozinho. Enquanto nós mantivermos uma postura de que eu vou melhorar, eu vou mudar, de que eu vou fazer alguma coisa por mim, nós permanecemos presos à mesma escravidão. Mas quando nós admitimos para Deus, eu não consigo sozinho. Eu não consigo sozinho, eu preciso de ajuda. Fora disso, eu estou sem controle, eu estou desgovernado, em primeiro lugar. Em segundo lugar, quando nós nos colocamos debaixo da submissão do Espírito Santo por um processo doloroso que os puritanos chamavam de mortificação. O que é mortificação? Quando Paulo diz assim: mortifiquem o pecado que vive em vocês. Mortificar é abrir mão de uma coisa que você gosta de fazer, é abrir mão de uma coisa que você tem prazer de fazer, mas que é pecaminosa, que é suja, que é vil, e que você mortifica, que você renuncia, que você se desprende desse comportamento. E em último lugar, vivificar o caráter de Jesus Cristo. Não adianta a gente achar que santificação é um processo de arrancar as coisas ruins do canteiro da nossa vida. Se você pega um terreno baldio que está cheio de mato, vai lá e arranca todas as ervas daninhas, mas não planta nada que presta, daqui a um tempo vai ter o que ali naquele local? Erva daninha. É por isso que a santificação, ela começa com uma confissão de impotência, eu não consigo sozinho. Ela prossegue para nós abandonando o pecado, e ela se completa quando nós desenvolvemos o caráter de Cristo. Meus irmãos, não basta nos afastarmos do pecado, nós temos que amar a justiça. Nós temos que amar a verdade, nós temos que praticar o amor. Esse discipulado que afirma que se parecer com Cristo é deixar de fazer, mas não ensina a gente a viver uma nova vida, não funciona. Então não é só uma questão de você não magoar o seu cônjuge com a sua palavra, meu irmão. É uma questão de você aprender a elogiar o seu marido. Que tal?
de você aprender a colocar sua esposa para cima. Não é só uma questão de você não humilhar os seus filhos com as suas palavras, mas é uma questão de você elogiar o seu filho, de você falar eu te amo para ele. Não é só cortar o que é negativo, nós temos que plantar aquilo que se parece com Jesus. Eu gosto de um trecho da Escritura que diz que Jesus foi levado para a cruz. E como Jesus foi levado para a cruz, meus irmãos? Ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. A gente tinha ovelhas lá na nossa fazenda. Nós criamos durante um tempo ovelhas e porcos. Eu não sei se você já viu o porco, quando ele vê que chegou o dia fatal dele. Você já viu um porco morrer? Meu irmão, ele grita, mas ele grita. Assim, parece que quem ouve de longe pensa que é uma criança que está gritando. Ele grita, ele esguincha, porque ele quer sobreviver. Você já viu uma ovelha ser sacrificada? Ela simplesmente emudece. Quando ela fica diante do perigo, ela emudece, ela não abre a boca, ela não bale, ela se cala. É o instinto dela. A Escritura diz que quando Jesus chegou no momento do seu sofrimento, ele poderia ter defendido a si mesmo diante do sinédrio, mas Jesus não defendeu a si mesmo. Jesus não disse uma palavra em defesa própria. Ele não disse uma palavra de autopiedade. Ele não disse uma palavra que o colocasse numa situação melhor. Mas quando Jesus abriu a boca, quando ele foi suspenso ao madeiro, ele disse o quê? Pai, perdoa esses homens, porque eles não têm sequer ideia do que eles estão fazendo. Jesus é o nosso cordeiro que foi mudo ao matadouro. Jesus tinha um tal controle de si mesmo, um domínio próprio tão grande, que nem debaixo do sofrimento e da tortura, suas palavras deixaram de ser uma bênção para aqueles que estavam ao seu redor. Meus queridos, que nós possamos seguir o nosso Mestre. A palavra de hoje não foi precisamente sobre o nosso falar, mas sobre domínio próprio. Mas para que a gente não pense que aqueles que não têm domínio próprio são só aqueles que estão, digamos assim, vivendo nas vivendas do pecado. Não, todos nós precisamos de domínio próprio. Todos nós. E eu oro para que a sua palavra, na sua bênção, a sua palavra, na vida dos seus filhos, do seu marido, no seu trabalho, a sua boca, o seu falar, seja um canal de bênção para aquele que te ouve. Que com o seu falar, você possa abençoar o seu cônjuge, com o seu falar você possa reedificar e reconstruir sua família. Porque, meus irmãos, palavras matam, mas a boa notícia da Escritura é que elas também fazem viver, conforme a graça de Deus que nos habilita. Palavras destroem, mas também constroem pela vida do Espírito Santo que habita entre nós. Então seja um construtor, meu irmão, seja um edificador, seja um pacificador. Que Deus te leve a ter uma palavra temperada, útil em todo o tempo para aquele que te ouve. Vamos orar juntos? Jesus Cristo, nós queremos agradecer, porque em você nós temos o exemplo de alguém que mesmo sob intensa pressão, sob enorme pressão, manteve o seu compromisso com a missão de ser uma bênção. Jesus, que o Senhor nos envia agora para os nossos lares, com a missão de ser uma bênção na vida do nosso cônjuge, com a missão de ser uma bênção na vida dos nossos pais, com a missão de ser uma bênção na vida dos nossos filhos, e que o Teu Espírito Santo tenha domínio sobre o nosso falar, que o Teu Espírito tenha controle sobre as nossas palavras, que as nossas palavras possam ser, Jesus, como um aroma agradável a Ti e a quem ouve, que cada palavra nossa possa trazer edificação, possa trazer, Senhor Jesus, compreensão, reflexão, possa também trazer exortação, mas com um amor, com uma candura, com uma humildade, que transmitirá graça àqueles que nos ouvem. Jesus,
nos ensina a reedificar a nossa família com as nossas palavras. Nos ajuda a ter a palavra certa, a palavra sábia, dita na hora certa, do jeito certo, para curar o nosso casamento. Nos ajuda a ter a palavra certa, a abençoadora, para tocar no coração do nosso filho que está machucado e ferido, distante. Que nós possamos ter uma palavra, Senhor Jesus, de incentivo e de ânimo no nosso ambiente de trabalho, onde a gente tem vivido tão desmotivado, tão cabisbaixo. Que nós tenhamos uma palavra de bênção para ministrar na vida do nosso irmão aqui na comunidade. Uma palavra de apreciação, um elogio, uma palavra que coloca para cima, uma palavra que tira o peso, que tira a culpa e que coloca os pés do nosso irmão num caminho de graça. Nós oramos, Jesus, pedindo, sedentos, de que o Senhor faça de nós uma bênção. Essa é a nossa oração. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém.